Direito Ambiental, 13 de maio de 2020, período da manhã, conferindo câmera ok, microfone ok, gravação ok, compartilhamento ok. Nós estamos trabalhando aqui na unidade 4, sessão 1 da semana passada, sessão 2, tutela civil ambiental. Então, esse arquivo, tutela civil ambiental de hoje, ele vai subir gravado na seção 4.2. O dano ambiental sobre o enfoque econômico, ele está na seção 4.1. Deixa eu ver o que nós subimos aí na 4.1. Foram artigos, eu comentei na aula gravada alguns artigos, e o que nós tínhamos era exatamente isso, o dano ambiental sob o enfoque jurídico, e aí começamos a abrir os arquivos. Então, essa gravação aqui deve estar lá. Na realidade, ela vai para o YouTube, o link fica lá. Qual é o trabalho que ficou pronto? A regulamentação trazida pelo artigo 17 da Lei Complementar número 140. Daí, na semana passada, eu abri a 140. Só um instante, deixa eu ver aqui se não tem ninguém pendente. Não. Contabilizado uma pessoa, ok. Então, na semana passada, foi até você que comentou, me lembro bem desse detalhe. Você falou, professor, é artigo 37, não é o 17. Daí eu falei, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos compatibilizar o 17 da 140, do decreto 140, com o 37 da nossa Constituição. Então, esses dois artigos é que nós vamos confrontar para ver se existe aí uma ofensa sobre o princípio da eficiência, tá? Então, ele ficou nesse arquivinho da aula passada, e hoje, o que eu trouxe para hoje? Deixa eu achar aqui, deve ser o primeirão. Aqui. Hoje eu trouxe um reflexo da nossa tutela civil, mas ainda assim eu tenho outro trabalho encomendado que eu vou deixar daqui a pouco para vocês fazerem, para vocês trabalharem. E particularmente, como está você aqui, você é uma das pessoas que mais acessa esse tipo de tutela ambiental do ponto de vista do seu trabalho. Você fez um trabalho voltando para a tutela ambiental. E aí a gente pode complementar aquele trabalho que você fez com o trabalho que eu vou deixar hoje, falando a respeito da tutela ambiental. Qual é o procedimento jurídico que nós vamos utilizar para atingir a tutela ambiental? Quando eu fiz essa pergunta lá embaixo, eu lembrei exatamente no seu potencial de pesquisa para poder buscar esse tipo de informação. Muito legal. Então, o que nós temos hoje aqui? Olha só, tutela ambiental. Essa tutela, antes dela, eu voltei a relembrar aqui, olha, lembre-se da pergunta, está lá na unidade 4, seção 1. A regulamentação trazida pelo artigo 17 da Lei Complementar 140 ofende o princípio da eficiência, que é do 37 da Constituição? Então, nós vamos ter que fazer essa pesquisa. E aí, continuando o nosso assunto, olha que interessante. Nós vamos falar, então, sobre a tutela civil. E na semana que vem, nós vamos falar sobre a tutela ambiental. Perdão, a tutela penal. Então, a tutela civil e a tutela penal do ponto de vista ambiental. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo acesso, que às vezes as pessoas, olha, não estou conseguindo acesso, tá? Mas eu acho que não tem, não. Não, tá tudo certo, tudo em dia. Tem sim, gente aqui. Estamos sem acesso ao link da aula.
Então, aqui, veja. Você pegou pela seção 1.1, né? Oi, Unidade. professor. Você clicou na unidade 1, seção 1? Exato. E aí no link da aula de hoje, porque lá tem a relação de todas as aulas anteriores. Tá. Veja o link da aula de hoje. O 1, S1. Ok, daqui a pouco vai chegar mais gente aí. Então, uma coisa, um assunto interessante, de Lourdes, veja só, se eu estiver falando da tutela civil, como eu consigo acessar a tutela? Como eu consigo chegar até a tutela do ponto de vista jurídico? Porque se eu falar do procedimento ambiental, ele é difuso, ele pertence a todas as pessoas. O meio ambiente, o reflexo do meio ambiente não é exclusivo de uma só pessoa. O meio ambiente, ele é de todas as pessoas e ainda mais, ele não é só do brasileiro, ele não é só da cidade, das pessoas da cidade em que a tutela está ocorrendo. Ele é mundial. Então é planeta, nós estamos falando de planeta. Se nós estamos falando de planeta, é difuso. Se eu estou pedindo alguma coisa, eu não posso pedir ou defender com os olhos de aprovação, de outorga, exclusivamente para uma pessoa. Eu preciso entender que isso é difuso e pertence a todos. Então, se alguém está defendendo um direito de todos, qual é o procedimento? Qual é o processo? Né? Processo é procedimento mais relação jurídica processual. Processo é procedimento mais relação jurídica processual. Então, a relação jurídica processual, ela está onde? Qual é a fórmula? Qual é o caminho? Onde eu chego na tutela ambiental procurando exatamente essa fórmula? E o procedimento? Qual é o caminho, o procedimento? O que é que eu tenho que fazer para atingir o comprobatório, né? Para mostrar aí, dentro desse procedimento, o impacto ambiental. E aí, uma vez interferindo na razão entre essas duas ocorrências, como é que eu vou conseguir fazer com que haja um equilíbrio entre essas duas situações? Então, a tutela ambiental, ela é muito complexa. A Suzane chegou aí, ok. Então, bem-vinda, Suzane, mais uma pessoa aí, saudade de todos vocês, tal. E vamos para frente. Não esqueçam aí das atividades do AVA, das atividades do Desafio Nota Máxima. Precisa fazer para conseguir angariar pontos e a gente continuar. Então, fechando aqui mais uma vez, retornando. Então, olha só, se eu partir do ponto de vista em que uma tutela ambiental, excluindo a palavra tutela, ficando do ponto de vista ambiental, eu estou gerando expectativas e direitos e obrigações no campo difuso, pertencente a todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito ao mesmo ambiente. O impacto ambiental sofrido e verificado, ele atinge a população inteira, o planeta inteiro. Então, essa tutela não é específica, ela não é do direito privado, ela não faz parte do acesso individual. O pedido de legalização, que é um procedimento administrativo, ele é um procedimento individual. Cada um pede o que precisa para administrar a vida ou gerenciar o seu ramo de produção.
mas o reflexo, qualquer coisa que ocorra, não pertence mais exclusivamente àquela pessoa e ao Estado. Pertence, sim, a todos, a população de modo geral, e ao Estado. Então, essa tutela tem um caminho diferenciado do que a gente está acostumado a ver no direito civil como pessoa exclusiva, como pessoa natural. Um contrato que está previsto lá no negócio jurídico, ele requer agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, requer inclusive a vontade, a manifestação de vontade. Todos esses recursos, todos esses requisitos, eu vou usar sim para fazer a ancoragem no meu pedido de procedimento administrativo, para fazer com que o meu pedido seja outorgado. Então, eu preciso municiar todas as informações, mais alguém chegando aqui, Tabata está chegando, ok, 3 pessoas. Então, eu preciso estar, ao mesmo tempo, fazendo com que o objetivo principal de todas as pessoas envolvidas nesse procedimento seja, assim, tutelado, mas não exclusivamente por uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo. Então, se tiver no polo passivo, essa pessoa é porque tem que fazer a reparação. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Lá no negócios jurídicos, eu preciso, então, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, manifestação de vontade e formalidade. No ambiental, eu preciso também dos mesmos recursos, mas eu vou lá na formalidade, eu vou preencher o meu requisito formal para conseguir atender aos requisitos, mas levando, sim, aprovação para uma pessoa. Se essa pessoa fizer, pode ser pessoa física ou jurídica, fizer uma atividade que lese o meio ambiente, a proteção já não será mais única e exclusiva dela. Ou seja, todas as pessoas estarão envolvidas porque o direito é difuso. Então, como é que acontece essa manifestação? Qual é o caminho desse acesso? Não é no direito privado. E aí nós vamos dar uma olhada exatamente nesse aspecto para entender qual é o caminho. Lembrando aí, Maria de Lourdes me ajudou a lembrar logo aí no início. Existe uma pergunta da aula passada, está lá na U4S1, nós estamos hoje falando da U4S2, tutela. Na U4S1 tem o dano ambiental e ficou uma pergunta lá. Essa pergunta precisa ser, já deixar pronta, deixar respondida. Preciso que vocês, ou em grupo, ou individualmente, vocês podem mandar do jeito que vocês quiserem, mas a regulamentação trazida pelo artigo 17 da Lei Complementar 140, então tem um decreto aqui, o artigo 17, ele ofende o 37 da Constituição? Então, eu vou precisar, sim, fazer uma pesquisa mais aprofundada para descobrir esse caminho. Se esse artigo 17, ele confronta, ele ofende a eficiência do 140. Lembrando o seguinte, eficiência não é resultado, tá? Eficiência é procedimento. Eficiência é processo. O que é processo? Processo é procedimento mais relação jurídica processual. Chegou alguém aí? Então, deixa eu abrir aqui, daí eu aproveito e falo para mais pessoas. Maria de Alcântara, tá ok, estamos aí em 4 pessoas. Mais uma vez. Ok, acabando de chegar. Ok, pessoal, muita saudade de vocês. Já estamos aí em 4 pessoas. O pessoal começa um pouquinho mais tarde, às vezes, mas bem-vindo todos aí. Não se esqueçam das atividades do AVA, não se esqueçam das atividades do Desafio Nota Máxima. Vamos juntar aí a nossa pontuação e
eu estava torcendo para que dia 18 a gente se encontrasse, a partir do dia 18 a gente se encontrasse. Oficialmente, a escola se manifesta aí, a data que eu tenho ainda é dia 18, mas já tem aí um novo decreto estadual, mudando tudo para o dia 31, e nós vamos aguardar aí os novos acontecimentos. Mas o ideal é que a gente pudesse se encontrar para começar a apresentar os nossos trabalhos. Por outro lado, existe aí a preocupação com a segurança de todos os alunos, a preocupação com a segurança dos professores, e nós estamos juntos nesse confronto aí à pandemia, e um torcendo para que o outro fique o mais afastado possível das possibilidades de contaminação. Mas todos torcemos para que que a saúde de todos sejam preservadas. E eu sou o que tenho certeza, quero todos vocês juntos aí, para que no mais rápido possível, dentro da segurança, a gente possa se confraternizar novamente. Então, muita saudade de vocês. Vou continuar retornando, fechando a minha câmera, estou deixando o meu áudio, e vou voltar aqui. Nós estávamos falando aqui a respeito da tutela jurisprudencial, a tutela civil do direito ambiental. Se ela é jurisprudencial, ela tem um impacto lá do STF. Todo procedimento constitucional vai gerar impacto lá no STF. Então, a maioria das tutelas que a gente vê que é levada a termo, aí que eu quero que vocês complementem, né? De que forma ela é levada a termo? Essa tutela, ela obrigatoriamente, Mel, que também está chegando aí, 5 pessoas, obrigatoriamente ela absorve um processo para se chegar até o caminho. O que é processo? Procedimento mais a relação jurídica processual. Procedimento, eu vou encontrar na fórmula, mas do ponto de vista do enfoque, a fundamentação lógica. Então, eu vou levar fundamentação lógica no procedimento. Então, esse procedimento é lógico, ele tem que acontecer por causa disso, disso, disso. São os fatos comprobatórios. E a relação jurídica processual é o que eu quero que vocês, na aula de hoje, me digam qual é o caminho para se tutelar o meio ambiente. E vai ficar até como atividade para hoje. Então, é esse caminho que nós estamos buscando. Lembrei aí que existe a necessidade de confrontar o 17 do Decreto 140 com o 37 da Constituição, para ver se existe aí uma ofensa ao princípio da eficiência. Então, a eficiência, ela certamente será cobrada, mas eu preciso saber que eficiência é meio, é procedimento, e não relação jurídica, não é resultado é eficácia. Então, será que os dois se confrontam? Será que existe aí uma briga entre os dois? Pergunta que sobrou para vocês responderem da semana passada. Então, veja bem, aproveitei algumas coisinhas lá do nosso livro. Vale lembrar que nos termos da Lei 6938/81, poluição é a degradação da qualidade ambiental. Então, eu tenho que ter os meus olhos para a qualidade ambiental, independentemente de onde ela esteja ou não ocorrendo. Mas, de qualquer forma, prejudica a saúde, prejudica a segurança, prejudica o bem-estar, são condições adversas sociais, condições adversas econômicas. Estamos vendo isso aí no nosso dia a dia, exatamente da forma em que está ocorrendo, tá? Afeta desfavoravelmente a biota, aí a biota já é do ponto de vista lá do meio ambiente, exclusivo, afeta as condições estéticas, sanitárias, ambientais e assim por diante. Então, lá na Lei 6938, eu tenho que avaliar o procedimento, e o procedimento, ele vai trazer a fundamentação lógica. A fundamentação legal está na tutela.
Então, é lá na tutela que eu vou querer chegar. Quanto à conduta, quanto à atitude, quanto à atividade e o nexo causal. Então, eu preciso, vocês devem ter visto aí, lá no negócios jurídicos, que existe o nexo da causalidade. Eu tenho aí agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, manifestação da vontade, não posso esquecer da manifestação da vontade. Aí eu preciso analisar o nexo de causalidade para poder conferir se existe ou não uma lesão, nesse nosso caso, ao meio ambiente. E eu estou excluindo o dolo e a culpa. Eu vou tirar a culpabilidade. Eu estou só de olho na conduta, eu estou de olho na atividade, porque essa atividade leva o nexo de causalidade. E eu quero excluir a culpabilidade, tirando dolo e culpa. Mesmo que esteja ocorrendo isento de dolo ou culpa, eu preciso apurar o nexo de causalidade. Então, o procedimento é a fundamentação lógica, é tudo que nós vamos encontrar como comprobatório ou não da atividade que está ocorrendo. Mas, além disso, eu tenho outras preocupações. Qual é o mecanismo de tutela? Como eu vou chegar nesse mecanismo? Quem vai acionar? Quem vai emitir esse start de preservação, né? Quem vai buscar o dano, a reparação do dano, perdão, quem vai buscar a reparação do dano. Então, é imprescindível a sua verificação, mesmo na responsabilidade objetiva, que apenas afasta a necessidade de avaliação da culpabilidade. Então, eu vou excluir lá o dolo, vou excluir a culpa, tá? Mas eu tenho que avaliar exatamente o que ocorreu. O nexo de causalidade, ele vai ter que existir. Quem causou, por que causou, quem é o agente, qual é a manifestação da vontade, e aí, excluindo essa capacidade, eu vou para dentro do nexo de causalidade. E aí eu tiro lá da responsabilidade objetiva culpa e dolo. Porque causou, eu não quero analisar culpa e dolo, mas eu quero reparar de imediato o meio ambiente. E quem é que vai gerar essa reparação? Observe aí, gente, que quando eu faço um pedido ambiental de regularização, eu tenho que mostrar quais são os prováveis impactos. E o provável impacto é um agente de risco. Risco é um evento futuro e incerto. Risco, um evento futuro e incerto. Ocorreu impacto. Qual é o impacto quando existe a ocorrência? Gerou impacto, o que eu faço para mitigar? O que eu faço para reduzir o impacto? E aí, lá no meu pedido, eu tenho que escrever isso. Eu tenho que colocar essa fundamentação. Portanto, isento de culpa ou dolo, não posso ficar olhando para o negócio que ocorreu, o leite que derramou. Eu tenho agora que, de imediato, sanar esse problema, porque outras pessoas estão olhando e podem não estar entendendo como fazer essa atividade. E o agente, não o causador, mas o agente que se preparou para isso, ele tem preparado essa situação. Então, mais alguém aqui chegando. Jefferson está chegando, ok. Mais uma vez aí. Lembrando todo mundo, todos os colegas aí. Saudade de vocês. Um grande beijo para vocês, um grande abraço virtual. E pedindo aí para que vocês se mantenham dentro de todo o procedimento de segurança, se preservem, se cuidem. E eu estou com muita saudade de vocês. Então, gente, bem-vindo aí ao nosso habitat
nesse instante, não podemos estar próximos lá no presencial, mas olha eu aqui, ó, pega a minha mão aqui, tá vendo? Tá fácil para você me enxergar, tá fácil para eu enxergar vocês, e claro, gostaria muito de estar lá no presencial, apertando a mão de todo mundo, mas por enquanto isso não é possível. Então, por favor, se cuidem, porque num caminho talvez bem curto, a gente se encontre lá tomando um cafezinho, todos nós juntos. Então, vamos continuar. Vou fechar minha câmera aqui. O meu áudio continua fácil para poder fazer a transferência de dados. Então, gente, em matéria de dano ambiental, está lá na 6938, ao adotar o regime da responsabilidade civil objetiva, afasta a investigação e a discussão dos elementos internos, afasta o dolo e afasta a culpa. E vocês viram lá no negócio jurídico exatamente esse impacto do dolo e da culpa, da excludente do negócio jurídico. Chegou mais alguém aqui, ok, Andressa está chegando. Então, vocês viram lá em negócio jurídico a excludente de culpabilidade prevista no dolo e na culpa no negócio jurídico. Lá no 104, depois no 166, 186 para frente, e depois eu estou lá nos atos ilícitos, culpabilidade, e vou excluir o nexo de causalidade. Por quê? Porque eu estou falando de direito ambiental. E direito ambiental não é exclusivamente de uma ou outra pessoa. É direito difuso, é direito de todos. Então, se ocorreu o dano, independente de dolo ou culpa, de imediato tem que ter solução. Depois nós vamos discutir a reparação. Como é que vai ser feito a reparação? Quanto vai custar essa reparação? Mas de imediato já tem que solucionar o problema e a gente tem que apurar agora o nexo de causalidade. Isto é, da relação de causa e efeito entre a atividade e a fonte poluidora e o dano que advém dessa situação. Então, esse regime, quando a gente fala de direito ambiental, é diferente do direito civil, é diferente da exclusividade de uma ou de outra pessoa. E aí eu aproveitei lá até coloquei aqui uma forma mais fácil de ler, ampliei um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, chegou mais alguém, ok, a Flávia está chegando aqui, mais duas pessoas, mais uma vez aqui, lembrando todos vocês, beijo do professor, estamos bem pertinho aí, sintam-se cumprimentados, estamos quase que no nosso dia a dia, mas eu aqui pro lado de cá, no meu cantinho, vocês aí no cantinho de vocês. E vamos continuar. Bem-vinda aí, Flávia, vamos tocar nossa vida. Ok, vamos continuar. Vem. Oi, Flávia. Aqui o microfone está aberto. Olha só. Tem perguntinha valendo 50 pontos aí daqui a pouco, hein, gente? Tem perguntinha aí valendo 50 pontos. Olha só, vamos dar uma analisada desse ponto de vista aqui da ementa ambiental. Ementa é um procedimento que a gente já reconhece, que tem uma manifestação aí de algum dos tribunais, e eu preciso agora avaliar. Ela se reporta a um procedimento ambiental. Procedimento ambiental é o nexo de causalidade, é exatamente a fundamentação lógica da situação, porque processo é procedimento mais relação jurídica processual. A minha pergunta vai estar lá na relação jurídica processual. A fundamentação legal, ela está lá no processo. Procedimento, é meio, é caminho, é eficiência.
E eficácia é resultado. Eficácia leva procedimento mais relação jurídica. Então, vamos dar uma olhada no processual civil. Ação civil pública. Ora, isso está certo? Será que é uma ação civil pública mesmo? Transporte ilegal de carvão. Responsabilidade objetiva pelos danos ambientais. Olha, eu tenho dois fatores agora aqui. Eu tenho o transporte ilegal de carvão. Transporte, se eu parar do ponto de vista só e exclusivo do transporte, se eu focar só o transporte, está lá no direito privado, tá? É um caminhão carregando alguma coisa sem nota fiscal. Quem é que vai se interessar por isso? Receita estadual, nota fiscal, não tem nota fiscal, mercadoria apreendida e multa. Mas eu estou cobrando de uma pessoa, que é o motorista ou o dono do caminhão. Mas agora eu tenho uma situação mais complexa. Não é só o transporte legal, é a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais. Alguém está extraindo mais alguém chegando aqui, ok. Flávia está chegando aqui. Bem-vinda, Flávia. Ok, mais uma pessoa. Então, alguém está extraindo da natureza um produto que vem lá da árvore. Árvore já é direito difuso. Eu tenho um procedimento para plantar, para colher, para produzir e para gerar resultado. Então, eu tenho alguém se manifestando com uma atividade de extração de uma árvore, e aí produzindo processo, relação jurídica processual, mais procedimento. Então, alguém tem um procedimento de extrair uma árvore, colocar no forno, queimar e fazer virar carvão. Esse é um nexo de causalidade. O segundo, transporte. Então, eu estou juntando duas situações. Como é que eu vou conduzir essa situação? Se eu começasse por um procedimento lá na área civil, que fala sobre o transporte, e o Ministério Público fosse chamado pelo juiz, percebendo que existe aí uma produção ilegal de algo que afeta o direito difuso, e aí, portanto, está relacionado lá com o meio ambiente, ele, por si só, pegaria o meu processo e daria continuidade, mas aí transformando numa ação civil pública, Então, essa emenda está falando arrendadora de veículos utilizados na conduta, nexo de causalidade, ausência, ilegitimidade passiva a de causa, né? Então, ele fala assim, a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente está lá previsto no artigo 14 da 6931. Não se esqueça que nós temos aí um trabalho para ser feito, que é a compatibilização do 17 dessa lei com o 37 da Constituição. Está lá no primeiro slide. Será que tem violação do princípio da eficiência? Mas nós aqui, a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente pressupõe, sim, uma lesão ambiental e pressupõe o nexo de causalidade entre a conduta do agente, razão porque se a atividade da empresa de arrendamento mercantil de veículos, supostamente utilizado para a prática de transporte de carvão. Então, olha, duas situações. Está fora da relação causal que resultou o dano ambiental. Olha só alguém, né, o tribunal se manifestando, excluindo os dois procedimentos e mantendo, sim, a obrigatoriedade do zelo, da tutela do meio ambiente. Então, ele está falando assim, não vou deixar ninguém ficar escondido por uma conduta mercantil de arrendamento de veículos, mas eu quero separar essa situação, mostrando que existe aí um dano ambiental e evidencia-se a ilegitimidade daquela para figurar no polo
passivo da ação civil pública. Então, o que o tribunal está dizendo em relação a essa emenda? Lá no livro, a gente, para entender quais são os elementos necessários para ensejar a reparação do dano ambiental, referenciamos a seguir a emenda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí, gente, eu queria saber de vocês, aí valendo 50 pontos, o que o tribunal mandou fazer aqui? Quem quer ganhar 50 pontos? Qual é o dono dos 50 pontos? O que o tribunal está mandando fazer? Para, ler um pouquinho, lê junto comigo aqui. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação civil. Valendo 50 pontos. Emenda ambiental, processo civil, ação civil pública. Comecei aqui, ó, processual civil, ó, processual civil. Ação civil pública, transporte de carvão, danos ambientais. A pegadinha está aqui, ó, danos ambientais. Então, valendo 50 pontos. O que o Ministério Público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou nessa emenda aqui? Qual foi o objetivo dele? Ok, vamos continuar. Depois vocês voltam, leiam mais e depois vocês me explicam aí. Qual foi o objetivo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para tomar esse procedimento? O que ele está fazendo aqui? O que é que ele está... Qual é a manifestação dele? Então, precisa ler com carinho e depois vocês me falam. Valendo 50 pontos, hein? Resposta tem que sair aqui no áudio para a gente. Vamos continuar. Eu preciso também, gente, observar que enquanto a ação popular... Opa, apareceu uma palavrinha nova aqui. Enquanto a ação popular permite que se figure como polo passivo da ação apenas a administração pública, enquanto na ação popular, a ação popular permite que se figure como polo passivo da ação apenas a administração pública. A ação civil pública também é possível que sejam réus no processo qualquer pessoa física ou jurídica. Qualquer pessoa física ou jurídica que, olha só, essa palavrinha é muito importante. A ação popular permite que se figure no polo passivo apenas a administração pública. Ação popular, apenas a administração pública. Na ação civil pública, é possível que os réus no processo sejam qualquer pessoa física ou jurídica que cause dano ao meio ambiente. Então, na ação civil pública, é possível encontrar réus, pessoa física ou pessoa jurídica, que causem danos ao meio ambiente. Eu preciso desse nexo de causalidade, que cause dano ao meio ambiente, ou aos consumidores em geral, aos bens e direitos de valor artístico e assim por diante. O que é que pega no nosso caso aí? Que cause danos ao meio ambiente. Então, na ação popular, a legitimidade para que o agente esteja na condição de sujeito passivo, por exemplo, é de exclusividade da administração pública. Alguém está imputando a administração pública. Na ação civil pública, existe uma diferença grande aqui. Na civil pública, é possível, sim, que eu tenha réus no processo
como qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Na civil pública, eu posso ter réus na pessoa física e como pessoa física ou como pessoa jurídica, mas que causem danos ao meio ambiente. Eu preciso desse nexo de causalidade, ou seja, no nosso caso ao meio ambiente e assim por outros aspectos, né? Estou falando difuso. Legal, isso aqui é uma informação super importante para a gente hoje, ó, muito importante. Não posso esquecer que a ação popular permite ao cidadão recorrer à justiça na defesa da coletividade para preservar, prevenir ou reformar atos lesivos que forem cometidos por agentes públicos ou a eles equiparados, né? Pode ser um agente privado, mas que esteja atuando sobre a lei pública. Então, ele está equiparado, mas ele ainda, por ser privado, vai responder como um agente público. Há também a possibilidade de uma ação popular ser aberta quando a administração for omissa em relação ao que deveria praticar. Então, ação ou omissão, independente da relação que existe, a ação ou a omissão, ela vai estar diretamente relacionada com essa situação. Todos os eleitores brasileiros, incluindo os maiores e os menores de 18 anos, têm legitimidade para propor uma ação desse tipo. Eu estou falando da ação popular, mas eu não posso esquecer que a ação civil pública é possível que exista réus físicos, naturais ou jurídicos, pessoa física ou pessoa jurídica, mas que causem danos ao meio ambiente. Essa informação é muito importante. E na ação civil pública, pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos estados, pelos municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista e associações. Nós estamos vendo e vimos isso lá em pessoas e bens, pessoa jurídica, de direito público interno, de direito público externo. Externo são os entes federativos estrangeiros, internos, são os estados, municípios, Distrito Federal, tal, os entes de direito público interno. Então, quem é que vai acionar MP, Defensoria Pública, a União, os estados, os municípios, autarquias, tal, desde que constituída há pelo menos um ano. No caso aí de associação, tá? Fundação ou associação. Conforme a lei, a ação civil pública, da mesma forma que a popular, busca sim proteger os interesses da coletividade. Busca proteger os interesses da coletividade. Um dos diferenciais é que nela pode figurar como réu não apenas a ADM, mas qualquer pessoa física ou jurídica que cause danos ao meio ambiente. Ou, no nosso caso, o meio ambiente, nos demais outros tipos que seja protegido pelo direito difuso. Vamos para frente. Então, lá na ação popular, eu até coloquei um videozinho do YouTube lá, 4 minutos e tal. A moça fala bastante simples, um remédio constitucional, uma forma de exercício. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha lá nesse instante. Então, eu acho que é 4 minutinhos. Não sei se a gente conseguiria, mas vamos tentar aqui fazer isso acontecer. 4 minutinhos, a gente rola tranquilamente. Ok. Vamos ver se ele acontece. Opa, foi.
Ok, que bonitinho. Isso é muito legal. Isso vem de encontro ao que a gente está falando. É um caminho bem curtinho para a gente poder separar aí os remédios constitucionais. Lembrando aí que a capacidade postulatória nessa ação popular, ela vai de encontro com o que vocês estão estudando. Então, vocês, advogados, do ponto de vista do direito ambiental, vocês terão capacidade postulatória para fazer com que esse procedimento, mais essa relação jurídica processual da ação popular, leve a cabo uma situação em que você identificou. Muito legal isso daí, muito interessante. Mas aí tem uma perguntinha aí para trás, ó. O que é que o Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgou aqui? O que é que o tribunal separou? Eu preciso ter em mente qual foi o objetivo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em gerar essa ementa, Valendo 50 pontos. Alguém quer falar alguma coisa ou vai deixar para depois? Ok, vamos tocar para frente. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, gente, coisas interessantes. Conforme apresentado ao longo desse trabalho, tem-se que a tutela civil do meio ambiente é instrumento de grande valia. A tutela civil do meio ambiente. A tutela civil do meio ambiente. Nós temos a tutela civil e a tutela penal. É instrumento de grande valia no que tange a proteção do meio ambiente. Haja visto que a sua eficácia é resultado, eficiência é procedimento, perdão. Ok, mais alguém chegando aqui. Karina está chegando, anotando mais um aqui. Vamos dar continuidade à nossa atividade. Então, gente, olha só, conforme apresentado ao longo desse trabalho, tem-se que a tutela civil do meio ambiente é um instrumento de grande valia no que tange a proteção ambiental. Haja vista que é eficácia o resultado, na prática, ou da reparação do ecossistema,
através da responsabilização do agente causador de modo civil. Então, eu tenho que zelar pela reparação, mas usando a tutela jurisprudência, a tutela ambiental, do ponto de vista da área civil, contra uma pessoa física ou uma pessoa jurídica causadora do dano. Então, o que significa essa tutela? A tutela é entendida como um assunto de abrangência transnacional. Ela se estende muito mais do que uma, duas ou algumas pessoas. Eu tenho aí a tutela do direito difuso e coletivo, eu estou extrapolando o coletivo, eu estou indo muito além, pegando o difuso e levando para a população mundial, vamos chamar assim. Vez que a negligência de um Estado pode trazer consequência a outros territórios, de outro território, outra parte do próprio planeta. A exemplo dos danos relacionados ao uso de bombas nucleares e vazamento de material radioativo. Então, eu tenho que olhar a tutela ambiental do ponto de vista da tutela civil e eu tenho que encontrar qual é o remédio. Qual é o remédio que vai atingir uma pessoa física e uma pessoa jurídica, desde que sejam causadores do dano ambiental? A Constituição Federal diz que temos direito a um meio ambiente saudável, ok? Mas também temos o dever de preservá-lo, ok? Então, temos que ter um ambiente saudável e preservá-lo, e defendê-lo junto da União, o Estado, município, Distrito Federal, os entes, né, de direito público interno. Cuidar dos recursos naturais e cuidar da própria vida, sem degradar o meio ambiente. Ok, são as tutelas do meio ambiente. Qualquer coisa que incida um dano a isso é passivo da tutela civil ambiental. E aí, qual a natureza dessa responsabilidade civil ambiental? Quando eu falo qual a natureza, eu pergunto qual é a classificação? Como que eu classifico a responsabilidade civil ambiental? Qual a natureza? Qual a classificação da responsabilidade civil ambiental? Da mesma forma, o artigo 14 da mesma lei, 6938, adotou a teoria objetiva da responsabilidade. Sem obstar a aplicação das penalidades nesse artigo, sem obstar, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa ou dolo, né, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Então, ele classificou da seguinte forma: foi lesivo, repara. Foi lesivo, reparação. Então, da lesão à reparação. Ele classificou da lesão à reparação, independente se teve culpa, se assumiu o risco, ou se teve dolo, se teve a intenção. Então, ele simplesmente diz, atingiu o meio ambiente, reparação. Bastante interessante. E qual a responsabilidade do dano ambiental? A responsabilidade ambiental possui um regime jurídico próprio, tendo previsão Constituição no 225, parágrafo 3º, ao dispor que as condutas e atividade lesiva ao meio ambiente sujeitarão seus infratores. Então, isso está lá previsto como responsabilidade civil ambiental. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. As sanções penais e as sanções administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos, independentemente da obrigação de reparar os danos. Ok, está lá previsto. Aí eu trouxe alguns artigos, eu vou depois disponibilizar para todos vocês, mas se quiser pesquisar lá na internet, estão lá. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. Opa, olha que interessante, gente. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado.
Não existe só a responsabilidade civil de uma pessoa que causou danos ao meio ambiente, mas também a responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. Possibilidades e instrumentos. Espera aí, que ação que eu vou usar para poder gerar esse procedimento? Que ação, que tutela civil eu vou usar para poder atingir essa responsabilidade? Um outro artigo super interessante, Revista do Direito Ambiental, lá de 2016, Ambiente Processual Civil. Estabilização da tutela inibitória nas ações civis públicas ambientais, à luz do novo CPC. Então, tenho aí o novo Código Civil, novo, já não é mais tão novo assim, né? Mas é o novo Código Civil, e aí eu tenho a estabilização da tutela inibitória nas ações civis públicas. Tem um outro artigo bastante interessante do juiz de direito do Estado de São Paulo, é o Álvaro Luiz, conhecido por Luiz Mirra, juiz de direito, né? Então ele fala assim, responsabilidade civil ambiental e a jurisprudência do STJ. Então, eu acho que é um artigo bem longo, mas ele vai falar, assim, sobre a responsabilidade civil ambiental e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ele vai falar sobre a jurisprudência na responsabilidade civil, exclusivamente do ponto de vista ambiental. É o do Luiz Mirra. Ele tem vários artigos, ele escreve muito, esse juiz. Outro aqui, a tutela do meio ambiente e a responsabilidade civil ambiental. Então, nós estamos falando exclusivamente sobre a tutela do ponto de vista da responsabilidade civil ambiental. Então, a responsabilidade civil ambiental tutelada pelo meio ambiente. Mais um artigo bastante interessante. Pessoal, nós somos advogados. E como advogado, nós precisamos estender o nosso conceito, o nosso conhecimento. E aí, uma coisa que eu achei bastante interessante, gente, é que esse artigo aqui é de 2001. Então, ele foi elaborado em agosto de 2001 e publicado em novembro de 2001. Gente, faz 19 anos. Então, o que eu falo como advogado? O que eu falo para vocês? Eu preciso ter uma interpretação e acompanhar essa evolução no tempo. Se eu entender o passado, eu consigo compreender as novas modificações do presente. Para eu entender o passado, eu preciso reconhecer o que aconteceu no caminho do passado para entender as modificações do presente. E essa é uma oportunidade, porque eu estou trazendo aqui a tutela do meio ambiente e já a responsabilidade ambiental. Isso em 2001, há 19 anos atrás. Tudo que eu encontrar aqui dentro já sofreu modificações. Então, se eu consigo interpretar o passado, eu consigo discutir o presente e eu consigo projetar o futuro. Olha que interessante. Se eu conseguir interpretar o passado, entender o passado, eu interpreto o futuro e projeto, ou eu interpreto o presente e projeto o futuro. Não posso abrir mão desse conhecimento. Está lá, faz parte do nosso dia a dia. Outro artigo que eu trouxe, responsabilidade civil ambiental, reparação do dano ambiental, só que agora eu tenho aqui uma conjunção, eu tenho essa situação do ponto de vista privado, tá? Exclusivamente aconteceu, mas a reparação é do dano ambiental. Outro ambiente, a tutela civil do meio ambiente, de 2009, 10 anos atrás, 11 anos atrás, 11 anos atrás. Então, a tutela civil do meio ambiente, muito interessante isso, mesmo que seja antigo, eu preciso saber. Eu acho que esse aqui é do mesmo juiz, a tutela jurisprudencial de urgência em matéria ambiental. A tutela jurisprudencial de urgência em matéria ambiental.
E tem mais um, a tutela civil do meio ambiente, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, a tutela civil do meio ambiente, a tutela civil do meio ambiente, a responsabilização civil pelo dano ambiental, está lá no conteúdo jurídico. Mais um artiguinho que eu trouxe aqui para a gente poder ampliar o nosso conceito, ampliar a nossa forma de diálogo, né? A nossa forma de absorver cultura. É preciso, sim, a gente ter dentro do nosso dia a dia uma importação aí de vocabulário. Por quê? Porque nós somos advogados. E essa importação, esse comentário que se faz, né, faz com que a gente perceba novos caminhos e que a gente consiga, sem dúvida nenhuma, associar o termo jurídico com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês não olhem o direito ambiental como um estorvo aí da faculdade. Por quê? Porque o direito ambiental, na semana passada eu comentei sobre isso, ele vem de encontro, voltando aqui, ele vem de encontro com os acontecimentos. Olá, gente! Esse direito ambiental, esse reflexo, esse impacto, vem de encontro com o que nós estamos observando aí nas ocorrências do nosso dia a dia, e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, reflexo para o futuro. Qual é esse futuro? Não é um futuro distante, não é um futuro muito mais presente, e eu vejo aí vocês daqui a 3 anos e meio, vocês já estão no terceiro semestre, olha como as coisas ocorrem, como passa rápido, quase terminando o terceiro semestre, quase indo já para o meio do curso da faculdade. Então, a partir do momento em que vocês tiverem em mãos aí o diploma, que vocês consigam se formar, vão estar explodindo ações no âmbito ambiental, de natureza ambiental. E vocês, eu tenho certeza que estarão preparados. Se eu for perguntar aí para os advogados mais velhos, você tem interesse em trabalhar como direito ambiental? Ah, não, eu teria que recomeçar, eu teria que entender todas as leis, eu teria que fazer uma carteira, um parque. Então, gente, talvez essa seja a oportunidade, sabe por quê? Porque se você conseguir associar todos os conhecimentos, todos os conceitos exigidos pelo direito ambiental, você pode participar de um escritório que já esteja trabalhando com outros ramos do direito e aprofundado. Então, quais serão os advogados que estarão trabalhando no direito ambiental? Os advogados que estarão preparados, principalmente daqui a 3, 5 anos. Porque tudo que ocorre, eu mostrei isso na aula passada, nós temos aí uma Constituição de 88, temos uma absorção dela lá no 225, depois, 10 anos depois, 98, mostrei isso na aula passada, 10 anos depois a gente já consegue entender, acompanhar, visualizar, interpretar os primeiros passos para que ocorra realmente a tutela civil e penal do meio ambiente. E aí, logo em seguida, 98, 2000, 2001, 2006, 11, 9, 11, 12. Então, nós estamos falando que tudo que está acontecendo é de coisa recente. Pega os escritórios antigos. Os escritórios antigos, eles têm aí 20, 25 anos de constituição. E aí um advogado antigo, ele teria que se especializar num ramo novo.
e ele não vai hoje largar o que ele faz para voltar para um ramo novo. Mas eu digo o seguinte: se você tiver essa oportunidade de se preparar e de se associar a um escritório antigo, seu sucesso está garantido, gente. Você tem todas as prerrogativas para absorver uma ferramenta nova num procedimento novo. Procedimento que eu falo é a fundamentação lógica, e você está voltado para a fundamentação lógica. O reflexo disso é a fundamentação legal. E aí você vira na eficácia. Então, é fácil, sim, conseguir juntar esses dois aspectos. Então, não parem de estudar, não abandonem. É raro trazer experiências aí no direito ambiental, e eu vou subindo essas matérias, esses artigos. Por favor, leiam, tenham esse tempo, tenham esse carinho pelo direito ambiental, porque isso dá dinheiro, tá, gente? E isso dá um recurso financeiro muito bom. Então, tá aí, quem tiver esse interesse, o Mel que está hoje aí, o Mel que na aula retrasada não estava presente, eu ia fazer algumas perguntas para ele, do ponto de vista lá dos resíduos sólidos. Aí eu não vi o Mel na aula, então há 2 aulas atrás, Mel que tem atividade aí que ficou pendente, que eu ia conversar contigo, mas você não estava presente na aula. E mais pessoas aparecendo aí, pessoas que não estavam, mas ok, todo mundo em dia. Agora, sobrou uma pergunta aqui, gente. Vou fechar aqui e vou voltar lá. Quero ver se alguém quer ganhar 50 pontos. Ementa ambiental, processual civil, ação civil pública, transporte ilegal de carvão, responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, uma arrendadora de veículos utilizados na conduta, nexo de causalidade. Aí vem a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente. Está lá no artigo 14 da lei Taraná. Pressupõe a lesão ambiental. Pressupõe a lesão ambiental e pressupõe um nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Razão porque se a atividade da empresa de arrendamento de veículos supostamente utilizados para a prática do transporte ilegal de carvão, ela está fora da relação causal que resultou no dano ambiental. E evidencia-se a ilegitimidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ok, alguém precisou sair aí, causou mas tudo bem, vamos para frente. Qual foi a interpretação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para fazer essa emenda, para falar dessa emenda? O que é que ele está dizendo aqui, gente? Quem me ajuda? Valendo 50 pontos. Vamos lá. Alguém se manifesta? Ok, sem problema, vamos então deixar essa pergunta aí para que seja respondida dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia. Então, não posso esquecer que existe aí uma pergunta pendente da aula passada. A pergunta era: a regulamentação trazida pelo artigo 17 da lei 140, né, do decreto, ele ofende a eficiência do artigo 37? E aí eu vou mandar a segunda pergunta para vocês, pedindo para você explicar a interpretação. Então, ok, vamos aqui. Eu estou aqui no V11. Vou abrir aqui agora essa pergunta oficial. Ok, vamos lá. Vamos nela aqui. Aqui, eu tenho um aberto aqui. Inserir caixa de texto.
Antes de inserir caixa de texto, eu vou vir aqui. Onde está aqui? A minha, aqui. Ctrl C, vou lá para baixo. Ctrl V. Não foi isso. Espera aí. Aqui, volta aqui, aqui. Pronto. Ctrl C. Vai ficar como pergunta. Ctrl V. Inserir agora sim. Pergunta. Pergunta. 2 pontos. Qual a interpretação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na ementa? Explique. Isso daqui é uma pergunta, tá? E eu quero saber o seguinte: duplicar aqui. Ok. Trabalho. Opa. Qual a diferença na tutela do direito ambiental, tutela civil, no direito ambiental, pela ação civil pública e a ação popular. Cabe ação popular na tutela do direito ambiental? Cabe ação popular na tutela civil, direito ambiental? Explique. Muito bem, gente. Aí, ó, tô deixando recomendado já um trabalho. Ok, aqui vou subir um pouquinho e vou colocar isso aqui de vermelho. Então, temos aí duas pendências agora. Um trabalho. Qual a diferença na tutela civil do direito ambiental pela ação? Qual a diferença na tutela na ação civil pública e na ação civil pública e na ação popular? Cabe ação popular na tutela civil do direito ambiental? Então, está aqui um trabalho. Para quando que é esse trabalho? Deixe pronto. Se possível, apresentaremos em sala de aula ou no ambiente que nós estamos aqui virtual. Deixa pronto aí, hein, gente?
no final de maio. Então, vou diminuir um pouquinho isso aqui para não ficar muito agressivo. Ok. Trabalho. Deixe pronto. Se possível, apresentaremos em sala de aula ou no ambiente virtual no final de maio de 2020. Mas eu vou querer o trabalho. Muito bem, gente. Temos esse trabalho aqui para fazer. Temos essa pergunta aqui para responder. Temos essa pergunta aqui para responder. E isso da aula de hoje. E temos também o da aula passada. Então, arquivo, salvar como, direito ambiental, com atividades. 4.2 com atividades. Vamos ver aqui, ok. Arquivo, salvar como. Eu vou gerar um PDF daqui. Isso é o que eu vou subir lá para vocês, na 4.2. E na 4.2, então, você passa a ter duas perguntas. Essa pergunta e esse trabalho. Ok, gente. Voltando aqui ao nosso contato, reabrindo aqui. Nós estamos aí, nem sei que horas são. Olha, 10 para as 10. Prendi vocês um pouquinho a mais aí. Mas é isso daí, gente. Então, o que eu falo? Direito ambiental é muito gostoso. É fácil a gente perceber que existe aí uma evolução futura e vocês serão os advogados preparados para enfrentar esse desafio. Então, grato aí pela participação, grato aí pela visualização. Um grande abraço para todos. Gente, por favor, se mantenham em vocês aí o máximo possível protegidos, e eu gostaria de estar aí no presencial. A última informação que eu tenho é que essa semana seria a última aula no sistema virtual e na próxima aula a gente já estaria no presencial. Tem um decreto, mas eu não tenho ainda a informação da faculdade qual vai ser o procedimento utilizado. Então, eu agradeço aí a presença de todos e, por favor, acessem os artigos, leiam os artigos, dediquem tempo, ampliem o conhecimento, externem o conhecimento, acessem aí a esse vocabulário do direito ambiental. E um beijo, gente. Estou morrendo de saudade de vocês. Obrigado, pessoal. Fala, pessoal. Obrigado. Não por isso. Essa aula é DIB, você tem mais 1h30 para estudar aí, hein, gente? Não se esqueçam. Não por isso, Jefferson. Um grande abraço. Fechando aqui a minha câmera, interrompendo a gravação.